Olá, eu sou o mestre internacional Evandro Barbosa e durante esse treino eu vou analisar uma das partidas que eu considero mais importante na minha carreira, que foi jogado em um torneio para a norma de GM em Osasco em 2012, em que eu joguei de pretas contra o grande mestre argentino Sandro Mareco. E eu considero essa partida tão importante porque foi nela que eu consegui fazer a minha primeira norma de GM. Bom, então o Sandro jogou cavalo F3. Geralmente o Sandro joga com D4 direto. Então o cavalo F3 já foi uma surpresa. Eu fiz C5. Contra inglês e cavalo F3, geralmente eu jogo C5, que é uma simétrica. É uma opção bem sólida das pretas. Então veio C4, cavalo C6, D4. As brancas também têm outras opções, por exemplo, jogar com G3, mas o Sandro acabou jogando com D4, que pode levar para posições semelhantes a uma siciliana aberta, tá? Então C por D4, cavalo por D4, e aqui eu joguei com G6. Alguns meses atrás dessa partida, eu tinha jogado uma partida com Fear, em que eu joguei com o cavalo F6. E eu resolvi mudar para jogar algo diferente. Então, acabei fazendo G6, o que vai levar para posições de uma siciliana dragão acelerado, uma Maroczy. Porque aqui as brancas vão jogar com E4. Assim, transpondo limpo para uma siciliana Maroczy. Então, bispo G7. Essa siciliana, dragão acelerada, as pretas têm uma posição bem sólida, mas as pretas têm dificuldade de fazer a temática ruptura D5, que é a principal ruptura que as pretas têm na dragão acelerado. Então, por isso, as brancas jogam essa estrutura, a Maroczy, porque com o centro, com os peões em E4 e C4, as brancas vão dificultar muito a ruptura D5 das pretas. Então esse centro ele garante uma vantagem de espaço muito grande para o branco, para poder desenvolver as peças. Então o que as pretas devem tentar fazer nessa posição? O plano das pretas é tentar eliminar um dos dois peões, ou o peão de C4 ou o peão de E4. E para isso, as pretas vão tentar fazer ou a ruptura B5, com A6 e B5, ou então a ruptura F5, assim eliminando um dos dois peões e conseguindo espaço para poder desenvolver as peças. Bom, aqui eu segui com o bispo G7, então veio o bispo E3. Outra opção das brancas também é cavalo C2. A ideia é poder evitar que as pretas joguem cavalo por D4 em algum momento, assim trocando peças. Por que isso? Porque como as brancas têm vantagem de espaço, o branco não quer trocar peça, porque a posição das pretas pode ficar um pouco restringida e as pretas não vão ter espaço para poder desenvolver as peças de uma forma que as peças fiquem em harmonia. Então essa é uma das ideias de cavalo C2. Mas o Sandro jogou com bispo E3, que é a variante principal da siciliana dragão acelerado, a Maroczy. Então veio o cavalo F6, cavalo C3, roque, bispo E2, D6, roque e agora cavalo por D4. Bom, a ideia desse lance como eu estava falando, as pretas precisam de espaço para poder desenvolver as peças. Então, para isso, é importante trocar esse cavalo em D4. Porque, por exemplo, se o preto joga com bispo D7, as brancas já podem pensar em jogar com cavalo C2. E não está tão claro como as pretas vão melhorar essa posição. Talvez jogar com bispo E6 agora e cavalo D7, mas vai ter que perder um tempo já com o bispo. Então, por isso, as pretas jogam com cavalo por D4. E depois de bispo por D4, bispo D7, podendo desenvolver o bispo para C6. Assim, o bispo ele vai ficar numa casa muito mais ativa.
Então seguiu com dama D2 e agora bispo C6. E o Sandro fez F3. Bom, aqui outra opção das brancas pode ser jogar com bispo D3, deixando a opção de poder jogar com F4 em algumas posições. É uma alternativa um pouco mais agressiva das brancas. Por exemplo, A5, torre de E1, A4 e agora cavalo D5. Bom, esse é um lance bem temático nas posições de Maroczy. As brancas tentam usar o posto avançado, que é a casa D5. E no caso de um bispo por D5, as brancas vão jogar com E por D5. E agora o peão de E7 ele acaba se tornando uma debilidade. Então esse tipo de posição o preto deve evitar. Por isso, quando o cavalo D5, as pretas jogam com o cavalo D7. Assim trocando o bispo de casas pretas. E depois de torre E3, as pretas fazem E5, exclama. Esse é um lance muito importante nessa posição. A ideia das pretas é poder fazer cavalo C5 e cavalo E6, podendo então levar o cavalo para D4 ou para F4 em algumas posições. E assim as pretas conseguem criar contra-jogo suficiente. Por exemplo, torre H3 e agora H5. Uma partida de modelo bem interessante nessa variante foi jogada em Kramnik Grichuk em 2011. Mas o Sandro acabou jogando com F3. Então veio A5. A minha ideia é poder jogar A4, assim fixando a ala da dama das brancas e podendo jogar com dama 5. Então aqui veio B3, evitando A4, porque no caso de A4 agora, as brancas fazem B4, e o peão de A ele pode se tornar uma debilidade em muitas posições. Então aqui eu fiz cavalo D7. Bom, a ideia das pretas é trocar mais uma peça menor, e um detalhe importante é que a troca do bispo de casas pretas ela é boa para o preto, porque em várias posições em que o preto fianqueta o bispo, por exemplo, dragão, Índia do Rei, Grunfeld, a troca do bispo de casas pretas ela acaba sendo boa para o branco, porque vão surgir debilidades nas casas pretas do rei. Mas nessa posição, por exemplo, depois de bispo por G7, rei por G7, o bispo de E2 ele está bem passivo por enquanto. Essa peça não joga. Então, essa troca ela acaba sendo favorável para o preto. Porque em muitas posições, por exemplo, quando o preto jogar um cavalo D5, o branco jogar cavalo D5, as pretas podem jogar com bispo por D5, C por D5 e cavalo C5, surgindo assim uma posição em que o cavalo pode ser melhor do que o bispo de E2. Então, por isso a troca do bispo de casas pretas, ela favorece ao preto. Então aqui eu fiz cavalo D7. E outro detalhe importante também é que como as brancas fizeram um lance F3, esse lance enfraqueceu muito as casas pretas. Então, o preto pode estar explorando isso, por exemplo, jogando com dama B6 em alguma posição. Então, por isso o Sandro fez aqui bispo F2, com a ideia de não trocar o bispo de casas pretas. Então, esse lance ele já foi uma surpresa para mim, porque eu conhecia mais as posições em que o branco jogava com bispo E3. E a minha ideia era poder seguir com cavalo C5 e quando torre de AB1, E6, que é um lance bem interessante aqui, com ideias semelhantes à da partida. A ideia das pretas é poder controlar a casa D5 e assim fazer o avanço F5. Como eu falei no começo desse treino, uma das principais ideias das pretas é eliminar um dos dois peões, ou o peão de E4 ou o peão de C4, para assim conseguir contra-jogo. Então aqui a ideia é preparar a ruptura F5. Por exemplo, torre de FD1, tentando explorar a debilidade do peão de D6, que agora esse peão de D6 é um peão atrasado. E a ideia era jogar com bispo E5. Esse lance é a chave dessa posição com E6, porque as brancas nunca podem jogar com F4,
que o preto vai responder com bispo por C3, dama C3 e cavalo por E4. Por isso, as pretas podem fazer esse E6, ou senão, peão de D6 ele ia acabar caindo em algum momento. Então, por exemplo, bispo E5, bispo F1 e agora dama E7. E quando torre C2, F5, E por F5 e torre por F5. E as peças das pretas estão bem ativas nessa posição. As pretas já estão jogando com torre de F8, podendo jogar com torre H5 em alguma posição. Então, era esse tipo de posição que eu queria jogar na partida. Mas quando o Sandro fez bispo F2, eu tive que avaliar de novo a posição para ver se dava para jogar da mesma forma, porque tem algumas diferenças agora com o bispo em F2. Mas eu acabei jogando do mesmo jeito. Cavalo C5, torre AB1 e agora E6. Então, assim, a grande dúvida que eu tinha durante a partida era se dava para jogar essa mesma posição já com o bispo em F2. Porque agora eu tenho alguns recursos a menos, né? Por exemplo, eu não tenho dama H4, que o bispo já controla. Mas depois da partida, analisando essa posição, eu vi que também é possível jogar dessa forma. E o preto consegue posições bem interessantes também. Então, essa é uma forma de estar enfrentando a variante Maroczy da Siciliana Dragão acelerado, jogando com E6, com a ideia de F5. Então, aqui o Sandro fez bispo D1. A ideia é poder jogar com bispo C2. Assim o bispo já defende B3, podendo jogar com A3 e B4. E também ele está pronto para a possível ruptura F5. Aqui, por exemplo, se torre de Fd1, então as pretas podem seguir com bispo E5 e agora é bispo F1. Bom, e se comparado com a outra posição, agora eu não tenho dama H4, que é um recurso bem interessante dessa posição. Mas aqui poderia seguir com dama F6, torre de BC1 e agora é G5, assim podendo controlar as casas pretas e fazer a ruptura G4. Por exemplo, cavalo E2, G4, dama E3, G por F3, G por F3 e agora é dama G6. E quando o bispo G3, F5 exclama. E as pretas têm forte contra-jogo nessa posição. Isso foi jogada de pretas pelo Peter Nelson. Então na partida veio o bispo D1, bispo E5, que acabou sendo uma novidade nessa posição. Depois analisando, eu acabei vendo na base que tinha sido jogada uma partida entre o Volokitin de brancas contra o Guseynov, que seguiu com F5. Então era possível fazer direto essa ruptura. Por exemplo, E por F5, torre por F5, bispo C2 e agora torre H5. E o Volokitin jogou torre de F1, que acaba sendo um erro aqui já. E as pretas conseguem explorar um tema tático, que é bispo toma F3, exclama. A ideia é que se G por F3, então vem dama G5 cheque. E o cavalo em C3 ele vai ficar no ar. Por exemplo, dama G5, torre G5, rei H1 e agora bispo por C3. E as pretas têm um peão limpo a mais. Bom, e aqui na partida seguiu com bispo F3, bispo D1, bispo D1, torre de BD1 e agora bispo E5. Bom, as pretas têm uma posição muito confortável aqui, de ter um peão a mais, tá? Então aqui na partida eu fiz bispo E5, então veio bispo C2 e agora F5. Então assim, esse lance é um lance bem ambicioso, buscando contra-jogo, mas pode ser um pouco arriscado também, que os peões podem ficar fracos, né? Os peões de D6 e E6 em alguma posição. Então tem que ficar sempre tomando cuidado com isso. Uma alternativa um pouco mais sólida seria dama E7, mas eu não vejo como as pretas vão melhorar a posição sem jogar o F5 em algum momento. A posição pede para fazer essa ruptura. Então aqui eu fiz F5, veio E por F5 e agora é G por F5. Bom, essa é uma outra opção, tomar de G em F5.
podendo jogar, por exemplo, com rei H8 e torre G8 em muitas posições, podendo criar contra-jogo pela coluna G. Então, aqui veio torre de F1 e agora B6. Bom, esse é um lance bem interessante que defende o cavalo de C5 e prepara uma manobra que é torre A7, torre G7, podendo assim trazer a torre para a ala do rei, assim podendo criar contra-jogo. Aqui é interessante ver que se dama F6 não serve, porque as brancas jogam torre tome 5, exclama. E não pode jogar dama tome 5 agora, porque tem bispo D4 e a dama está sem casa. Então, e não pode comer em E5 também, que o cavalo está no ar. Então essa é outra ideia de B6, poder defender o cavalo, já podendo jogar dama F6. Aqui fez cavalo E2 e agora a torre A7. E nessa posição, o Sandro fez um lance bem forte aqui, que é uma decisão difícil também, que é o lance F4. Porque se por um lado expulsa o bispo da casa E5, por outro lado, o bispo de C6 ele ganha força. E também eu posso usar a casa E4 em algumas posições. Mas esse lance acaba sendo muito forte, porque as brancas conseguem explorar a debilidade do peão de D6, que é um peão atrasado. Então aqui veio o bispo F6 e torre de BD1. Então aqui o Sandro ele fez vários lances bem precisos, e aqui eu tive que começar a encontrar alguns lances para não ficar pior nessa posição. E aqui eu joguei com o bispo A8, que é um recurso bem interessante, porque agora, no caso de dama por D6, eu posso responder com torre D7, e a dama ela fica sem casa. Então, indiretamente, o peão de D6 ele tá defendido. Então aqui veio o cavalo G3, e agora dama C8, exclama. A mesma ideia, se dama por D6, continua tendo torre D7, então não pode comer em D6. Em muitas posições, com a dama em C8, eu vou ter algum recurso, como dama C6, ou então poder passar a torre, jogar a dama B7, tentar aproveitar essa forte diagonal, com o meu bispo em A8. E nessa posição, que é uma posição crítica, o Sandro acabou jogando com o bispo por C5. Que aqui ele teve uma ideia bem interessante, mas é uma ideia um pouco arriscada também. É uma posição com chances dos dois lados. Na verdade, o lance mais forte aqui era um lance natural, que é bispo D4. E esse lance ele já criava vários problemas para o preto, porque agora o peão de D6 ele vai ficar ainda mais fraco, e depois da troca do bispo de casas pretas, podem surgir algumas fraquezas nas casas pretas. E aqui eu teria muitos problemas. Mas o Sandro fez bispo por C5. Então veio D toma C5, dama D6. E aqui veio uma variante praticamente forçada, que é bispo D4, cheque, para poder defender os peões. E, por exemplo, no caso de rei H1, já começa a ter alguns temas na diagonal. Por exemplo, um lance que eu posso pensar é jogar com dama B7 em muitas posições, e o preto já tem contra-jogo nessa posição. Mas aqui vem toda a ideia do Sandro, depois de bispo por C5, que era sacrificar a qualidade, com torre por D4. C por D4, e agora dama toma E6. Também era possível aqui dama toma B6, e por exemplo, torre A6, dama por D4, torre D8, dama F2, e agora a torre D6. E aqui as pretas têm contra-jogo nessa posição, porque já está jogando com torre D2 e o bispo de A8 está muito forte. Então aqui ele jogou com dama toma E6, dama toma e torre toma E6. Entrando assim, um final que é bem confuso. Assim, esse final está equilibrado, mas eu acredito que na prática é muito mais fácil jogar de brancas, que eu tenho algumas fraquezas aqui. O peão de D, o peão de F5 também. Então, assim, a avaliação do Sandro estava correta, assim, de jogar essa posição,
mas o bispo D4 antes era muito mais claro, em que o branco já ficava com uma boa vantagem nessa posição. Aqui eu continuo tendo chances, né, na partida. Aqui eu fiz torre D7, bispo D3, bloquear o peão passado. E aqui eu fiz bispo E4, exclama. Acredito que é a única possibilidade do preto criar contra-jogo. Porque o que as pretas precisam nessa posição? Colunas abertas. Então, a única forma de ativar as minhas torres é abrindo alguma coluna. Então, por isso que eu fiz aqui bispo E4. Porque depois de cavalo toma E4, F toma E4 e torre toma E4, já abriu a coluna F, então talvez eu possa conseguir contra-jogo também. E em algum momento eu posso pensar em jogar ré F7 e, dependendo da posição, poder trocar uma das torres. Então, a minha principal ideia era poder abrir uma coluna aqui para ativar as minhas torres e assim poder criar contra-jogo. Porque se eu não faço isso rápido, as brancas vão começar a avançar os peões passados da ala do rei, que aqui o branco tem 3 contra 1, né? Já tem um peão passado de F, e o branco vai ganhar muito fácil essa posição. Então aqui eu fiz ré F7, então veio ré F2, e agora A4. Bom, como eu falei, a ideia é poder criar colunas abertas, mesmo que eu tenha que sacrificar material para isso. E aqui, por exemplo, se B tomar 4, então torre A8, bispo C2 e agora D3, bispo D1 e D2. E aqui as pretas têm contra-jogo suficiente. Então aqui o Sandro fez B4 e agora A3. E esse peão em A3, ele pode ser muito forte em vários finais. Pode surgir temas táticos com esse peão em A3. E graças a esse peão em A3 que eu vou conseguir criar contra-jogo nesse final. Então aqui veio G4. É um lance bem natural, né? Poder avançar essa maioria na ala do rei. Já tem um peão passado de F. Então torre A8, torre E5 e agora torre E8. Bom, acho que esse é um lance bem forte aqui na posição, trocando uma das torres, porque se agora o branco não troca em E8, eu vou poder jogar a torre E3 em algum momento, e aqui eu já vou começar a criar contra-jogo, e se o bispo tem que sair de D3, vai parar de bloquear o peão passado de D, e o preto pode até ficar melhor nessa posição. Então aqui o final ele já está bem equilibrado já. Eu acredito que o preto tem bastante contra-jogo nessa posição. Então o final na verdade não era tão fácil, mesmo eu achando mais fácil jogar de brancas essa posição. Então aqui veio torre por E8, C5 era um lance bem interessante. Eu acredito que era a última chance assim, de tentar jogar para ganhar essa posição. Surgindo um final bem difícil também, depois de torre por E5, F toma E5. E aqui tem um teminha tático, que se B toma C5, então E6. Rei por E6, bispo F5, rei E7. Se bispo D7, rei D7. E agora B5, exclama. E as brancas conseguem ganhar esse final de peões, porque vão criar um peão passado com G5, H4, H5, G6, e o rei preto não consegue controlar os dois peões, o peão passado de B e o peão passado de G. Então essa era uma alternativa muito interessante para estar tentando buscar a vitória. Depois de torre E5, F5, teria que jogar aqui com rei E7, e quando C tomar B6, torre B7, e jogar essa posição, que eu acredito que as brancas têm algumas chances ainda de poder jogar para ganhar. Bom, mas aqui depois de torre por E8, rei toma E8, eu acho que quem deve tomar alguns cuidados já é o branco. E aqui o Sandro começou a jogar um pouco impreciso nessa posição. E assim, aqui eu estava num apuro de tempo e ele começou a fazer vários lances bem rápido, assim, acho tentando tirar algum proveito desse apuro de tempo, mas acabou fazendo vários lances imprecisos. E o primeiro foi bispo E4, que eu já posso jogar com torre C7. E no caso de bispo D3, eu já posso pensar em jogar com torre E7.
assim ganhando o controle da coluna E e podendo jogar com torre E3. E assim quebrando esse bloqueio, e o peão passado de D já vai criar contra-jogo já. Mas aqui o Sandro acabou errando e fez rei E2. Depois de torre C4, rei D3, torre toma B4, essa posição o preto já está completamente ganho já. Porque aqui eu tenho um tema que é jogar torre B2, seguido de B5, B4 e B3. E não tem como parar essa ameaça. Então veio o bispo por H7, torre toma B2, bispo G8, B5, G5, B4 e quando o bispo C4, B3. E aqui as brancas abandonaram. Bom, essa é uma partida bem interessante que eu joguei. Assim, eu não entendia muito bem a posição, tanto que eu fiquei com muita dúvida na época de como jogar essa posição. Depois que eu fui entender melhor, porque o bispo F2 foi uma novidade para mim já, e é um lance muito comum nessas posições. Mas, no geral, eu entendi as ideias desse meio jogo, por isso que eu consegui me virar, que era poder jogar F5 ou então B5 em algumas posições, que são lances temáticos, assim, rupturas temáticas da Siciliano Dragão Acelerado, essa variante Maroczy. Bom, e com isso eu consegui praticamente garantir a minha primeira norma de IGM com essa partida, por isso eu considero ela tão importante. Bom, então, com isso encerramos esse treino e até o próximo.